Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavras santas do Senhor, eu gravarei no coração. Palavras santas do Senhor, eu gravarei no coração. Caríssimos irmãos e irmãs na fé, amado povo de Deus, eu externo mais uma vez a imensa alegria de poder estar aqui celebrando com vocês a Semana da Sagrada Família. Nós estamos no mês de agosto, que é o mês das vocações, celebrando todos os vocacionados, não só os que têm vocação para o ministério ordenado e religiosa, mas a vocação para ser pai, a vocação para ser família. E também no último domingo desse mês, a vocação ao laicado, o poder, no melhor sentido desta palavra, e o serviço dos leigos dentro da igreja, haja vista que essa igreja, sem leigos, ela perde a sua essência, perde o seu sentido. Ontem celebrávamos o Dia dos Pais, e eu estou certo que vocês devem ter se reunido com suas famílias para celebrar de modo amoroso, carinhoso e, sem dúvida nenhuma, muito festivo o Dia dos Pais. Se não o fizeram, certamente alguns símbolos, algumas coisas deu a entender o quanto é importante a figura paterna no lar. Uma figura de força, de coragem, de segurança. Alguns têm o pai até mesmo como um herói. E olha, pais, quanta responsabilidade. Parece que quando fazemos homenagens para as mães, é mais fácil, porque a mãe, ela vem carregada de mais emoção, é muito mais emotivo. E quando é para o pai, por que é mais frio? Porque as homenagens aos pais, eu não sei se aqui é diferente dos lugares que eu já conheço e que eu já passei, justamente no Dia dos Pais, mas eu noto assim que as homenagens para os pais, elas são muito menos vibrantes, muito menos emocionantes. Talvez seja porque a característica primordial do pai não está no afeto, e sim na segurança,
na firmeza, na perseverança, na coragem. E aí então, por si só, a melhor homenagem que um filho pode fazer é seguir o exemplo do pai. Olha, eu tenho visto, e não raras vezes, filhos que começam a fumar, porque o pai fuma, bebem porque cachaça, porque o pai bebe, e nesse modo o pai passa a ser, sem dúvida nenhuma, a referência dos filhos. E caro pai, se você não receber todos os presentes que mereceria, se você não receber aquela emoção, aquela mensagem, aquela homenagem emocionante, não tenha dúvida, o que você faz para o teu filho vai traduzir a vida dele. E a melhor homenagem que você pode ter dos filhos, sem dúvida nenhuma, é que eles sigam o teu melhor exemplo. Por isso, dê o melhor de si, para que os filhos possam ter a ti como um espelho. Também estamos celebrando neste mês várias outras situações, e entre elas eu gostaria de destacar uma, a Semana da Família. Ao celebrarmos a Semana da Família, nós destacamos o amor de Deus pela família. Até mesmo o céu desejou ser família. Deus é Pai e quis ter o Filho Jesus desde o início de toda a obra criadora. Não existe Deus sem um filho. Não existe pai sem filho. Vocês conhecem algum pai sem filho? Eu não conheço. Todo pai que é pai só é pai porque tem filho. E Jesus é o filho desde o início. Mas Jesus apareceu no ano zero. Depois não, Jesus existe desde o princípio, quando ainda ele era o verbo do Pai. E aí São João vai nos ensinar no capítulo 1 que esse verbo vai se encarnar e viver no meio de nós. Mas ele já existia desde o princípio. Então o Pai sempre foi Pai e o Filho sempre foi Filho. Claro, um Deus que amou a humanidade não poderia pensar de modo diferente sua manifestação gloriosa que não fosse através da singeleza, da pureza e da docilidade da Virgem Maria, a nossa mãe, redentora, intercessora, medianeira. Aí nós temos a família completa, o Pai e o Filho desde o princípio, e a Mãe Maria, que vem não como um enxerto, não podemos pensar assim. A Mãe Maria vem como a escolhida, vem como a indicada. Enquanto todos a renunciam, nós a elevamos. Enquanto todos não, muitas outras religiões renegam, nós queremos exaltar, porque Deus a exaltou primeiro. Tendo feito esta pequena introdução, eu gostaria de dizer a vocês que eu não trago aqui nenhuma novidade para vocês. Mas o que eu queria hoje, nesta noite, é poder exaltar o nome do Senhor, como nos pede este salmo que foi recitado hoje. Reis de toda a terra, povos todos, homens e mulheres, jovens, moças e rapazes, crianças e idosos, louvem e bendigam o Senhor. Segunda estrofe do salmo de hoje. É por isso que vocês estão aqui. Eu, pessoalmente, eu gosto muito de ver a quantidade de jovens que estão aqui hoje nessa igreja. E penso assim, que enquanto houver jovem que busque a Deus, haverá chance na família. Quando o mundo de hoje vai substituindo esses valores, hoje a gente conhece aquilo que chamamos de a crise da autoridade. Vocês lembram, já devem ter ouvido dizer quais eram no passado as três pessoas mais importantes do município. Eram 3 P's: a polícia, o prefeito e o padre. Eram as 3 pessoas que concentravam o maior poder. Hoje nós chamamos de crise de autoridade. Os P's estão em crise.
Os padres perderam o valor, já não são mais a referência. O prefeito, eu poderia acrescentar a ideia do prefeito, que também tem a letra P, que começa com a letra P, o político. Quando se nivela por baixo e atribui a todos os políticos a corrupção. E não é bem assim. É preciso estar atento, é preciso selecionar. Estamos em época de campanha, é preciso observar, interpretar, refletir. Nós temos esse poder, nós temos inteligência para isso. Nós também não podemos nos deixar corromper. Mas é o segundo P em crise, a política, o prefeito. O terceiro P é o da polícia. A polícia só apresenta medo ou quando está com o revólver na mão, talvez, ou descer no cacetete, apesar de que a gente vê às vezes a abordagem da polícia quase tão, não suponho que seja isso aqui em Santa Terezinha, mas observe os jornais, o que a gente vê por esse Brasil afora, a abordagem da polícia é quase tão radical e ruim quanto a dos bandidos. Estão confundindo. E também há muitos policiais que se corrompem. E aí vamos caindo no descrédito. Mas eu acrescento mais 2 P's que estão em crise. Além do padre, do prefeito, da polícia, tem o professor que perdeu e está perdendo a autoridade, o professor e a professora, e por último os pais. 5 P's que hoje estão cada vez menos respeitados. E nessa crise que a gente vê, não é que os jovens e as crianças não têm referência. Apenas o que está acontecendo é que há uma substituição de referência. Antes o padre era uma referência, o prefeito, o político era uma referência, um homem do povo, um homem importante. Sem falar na polícia, qual era o menino que não desejava ser caminhoneiro ou policial? Porque eu quero ser policial, porque eu sou bravo, porque eu sou valente, porque eu quero defender. Quem não desejava? Hoje, quando você diz, olha, o meu filho está estudando para ser policial, as pessoas ainda correm o risco de dizer, coitado. Professor, não precisa nem falar. Aí sim, aí a gente vê que realmente o quanto a decadência da sociedade tem levado ao descrédito do professor. É uma pena, gente, que esses referenciais estão sendo substituídos. E eu vou deixar o pai e a mãe, os pais, para falar daqui a pouco um pouco mais. Mas o que acontece é que o jovem continua precisando de referências. E se a referência não está mais no padre, no prefeito, na polícia, no professor e nos pais, está em quem? Está nos ídolos, nos músicos, nas atrizes de novela. Quem não vê, por exemplo, a história da Nina e da Carminha? Quem não acompanha? Se você não acompanha, você não sabe o que está perdendo. É uma baita de uma novela. Vocês sabiam que é a segunda novela com a maior audiência na história da Rede Globo? Só perde para uma novela do mesmo autor, A Indomada. O que vocês querem que eu diga da novela? Eu digo, eu respondo. Só essa semana agora eu não pude assistir porque coincidiu de eu ter mais algumas coisas para eu fazer. Mas sempre que posso estou eu lá, querendo saber o que vai acontecer com aquelas trevas lá. E o que acontece? A gente vê, a família vai se envolvendo com isso, vai se envolvendo com essa janela do inferno. E sabia? Isso é uma janela do inferno. Eu já falei isso aqui uma vez. Se nós quisermos, o Padre Miguel deve ter abordado ontem com vocês,